Quando você começa com uma queda de cabelo daquelas fortes, a primeira coisa que pensa é: eu preciso fazer essa queda de cabelo parar urgente. Mas calma, vamos com calma, que nesse vídeo eu vou explicar tudo sobre isso, todos os motivos. Não se desespere, não faça loucuras, não corre atrás de todos os procedimentos, todos os medicamentos, de tudo que você ouviu falar aí pela internet. Assiste aqui primeiro, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Primeira coisa que você precisa entender é que nem toda alopécia é igual. Alopécia é o termo que nós usamos para se referir à queda de cabelo. E o primeiro passo, quando se está com uma queda capilar acentuada, é passar por uma consulta com um especialista, porque como nem toda queda é igual, nem todo tratamento é igual. As abordagens, elas são diferentes. Parece clichê eu te falar isso, procura um especialista, mas é algo muito importante, porque a primeira coisa é identificar qual o tipo de alopecia que você está passando, e aí sim, juntos definir qual vai ser o tratamento, qual vai ser a abordagem melhor se tomar nesse momento. Mas calma que eu vou te ajudar. Vamos falar aqui nesse vídeo sobre o tipo de alopecia que é tão comum, que é chamado eflúvio telógeno. E o que é ele? É quando você está passando por uma queda que ela vem repentina, ela vem forte, de uma vez, abrupta, então começa a cair cabelo e de repente cai muito, fica dias, fica aí muito tempo caindo e aí você acha que seu cabelo vai cair total, que você vai ficar careca. Então, nesse caso, você já perdeu um volume considerado, tem 2, tem 3 meses que você está passando por essa queda, seu volume diminuiu, as suas pontas estão mais ralas, muitas vezes você percebe uma entradinha aqui nessa região. E eu vou te contar algumas verdades sobre ele, para que você não se desespere e não saia cometendo nenhuma loucura por aí, nem gastando muito dinheiro. Calma, fica aqui comigo que eu vou te ajudar. O eflúvio telógeno é um tipo de queda que acontece devido a um desequilíbrio no nosso organismo. Vamos supor que nós temos uma fábrica de cabelo, que é o nosso folículo piloso, que é onde aquela célula, onde acontece aquela produção de cabelo. Essa fábrica está tudo ok com ela, ela está em produção máxima, todos os fios estão sendo produzidos ao mesmo tempo, não que ao mesmo tempo, porque uns caem, uns nascem, mas está tudo ok, está tudo em equilíbrio. De repente, cai uma pedrinha em uma dessas engrenagens e uma parte dessa fábrica para de produzir. Outra parte continua produzindo normalmente, a outra parte é interrompida. Essa interrupção significa que aquele fio ele vai entrar para a fase de queda, que é uma fase chamada de fase telógena. Daí vem o nome eflúvio telógeno. Então, os fios, eles aumentam em quantidade nessa fase de queda do cabelo. O que estava geralmente 10 a 15% ali em fase de queda, aumenta para 20, para 30, para 40% nessa fase de queda. É aí que você percebe que o seu fio, que caía ali normalmente 100 a 150 fios por dia, não que você vai contar, mas que em média é isso aí, ele começa a aumentar para 2 vezes mais, para 3 vezes mais, para 4 vezes mais. Essa é uma das características aí do eflúvio telógeno. E são muitas as possíveis pedrinhas que podem estar entrando nessa engrenagem. Pode ser uma cirurgia, pode ser uma deficiência nutricional, algum estresse metabólico, alguma doença inflamatória, doença autoimune, estresse pós-parto, alteração hormonal, que é muito frequente, como por exemplo interrupção de anticoncepcional, mulheres pós-gestação, entrada na menopausa. Então são ciclos aí que acontecem ao longo da vida e que tem uma mudança grande hormonal. E essas mudanças podem sim provocar um eflúvio telógeno, assim como diversas outras. Um medicamento que você inicia ou um medicamento que você interrompe. Então são fatores que faz com que o seu corpo ele saia do equilíbrio. Nosso folículo piloso, a gente fala que ela é uma célula que gostaria que nós vivêssemos dentro de uma bolha. Então, se você passa por qualquer agressão, que pareça até pequena para você, mas para ele significa muita coisa. Então, logo o fio que está na fase de crescimento, ele vai para uma fase de queda. E olha só como o eflúvio funciona. Sempre que você estiver passando por um momento de queda maior, volte no tempo. Vamos supor que começou agora, em janeiro, a sua queda. Você vai voltar no tempo. Você vai voltar em dezembro, você vai voltar em novembro, você vai voltar em outubro, você vai voltar em setembro. Você vai voltar aí 1, 2, 3, até 4 meses atrás e ver
Se alguns desses fatores pode se encaixar, pode ser aí a sua pedrinha que estava na sua engrenagem. Então você vai refletir, porque a resposta do nosso cabelo, ela é sempre tardia. O nosso cabelo ele cai não decorrente do que está acontecendo agora, mas você precisa voltar no tempo, porque ali atrás, 1 a 3 meses, aconteceu algo que desencadeou. Essa resposta ela é tardia, é uma resposta demorada, retardada. E aqui está o ponto alto da nossa conversa nesse vídeo. Como eu vou fazer para o meu cabelo parar de cair urgente? Qual que é o tratamento? Como que eu posso tratar esse eflúvio telógeno? Primeira coisa que você deve fazer é descobrir qual foi a causa, o que é que provocou esse eflúvio telógeno. Tem um motivo, nós precisamos voltar no tempo, descobrir esse motivo e retirar esse motivo. O primeiro tratamento do eflúvio telógeno significa remover. Primeiro nós identificamos, depois nós removemos essa causa. Por exemplo, vamos supor que você esteja passando por uma deficiência nutricional, falta de vitaminas e alguns minerais, você identificou através do exame. Então, o primeiro passo foi feita a identificação, agora o segundo passo é fazer essa suplementação. Nós vamos fazer essa suplementação, corrigir essas falhas, esses déficits nutricionais, claro, auxiliando, além de alimentação, uma suplementação a mais. Depois disso, fazer um novo exame, checar para ver se agora está tudo em equilíbrio, tudo normal. E, claro, dar o tempo do organismo a se reorganizar. Por isso que nós sempre falamos, o tratamento para o eflúvio telógeno, quando nós retiramos a causa, ele às vezes é longo, é demorado, não é assim, retirei a causa hoje, amanhã está tudo bem. Comecei a suplementar hoje, amanhã eu já quero resultado, já quero fio crescendo, não é bem assim. Tem o tempo do fio se reequilibrar, voltar ao normal, o seu organismo, ele fazer um estoque daquela suplementação, se esse for o caso, e aí sim, com certeza, sua queda vai diminuir e seu curso ele vai seguir. Agora vamos supor que você tenha passado por uma infecção viral. Você veio até mim, está com uma queda muito forte e nós identificamos que você teve uma infecção viral há uns 2 meses atrás e que essa infecção já foi resolvida, o seu organismo agora já está tudo ok. Então agora, nesse caso, você vai precisar ter paciência. Não adianta se desesperar. Os seus fios, eles vão continuar caindo até terminar ali aquilo que já foi programado para cair. Depois vai voltar ao normal. Ele vai voltar a crescer normalmente. Então é uma queda que tem data para terminar. É uma queda autolimitada, que ele vai se resolver sozinho e seu fio vai voltar ao normal. Em média, essa queda ela pode durar 3 meses. Mas pode durar 4, pode durar 5, geralmente não passa disso. Em média mesmo, nesses 3 meses, essa queda ela vai se interrompendo e o crescimento do cabelo ele vai voltando ao normal. Mas quando esse eflúvio ele não vai passar. Ele não vai passar se você não identificar a causa e não retirar essa causa. Se você atacar na causa errada, por exemplo, ele não vai passar, ele ainda vai continuar. Ou se muitas vezes tinha uma causa, tinha uma pedrinha ali na engrenagem e entrou outra também. Então se juntou as duas causas e essas duas, elas precisam ser tratadas. Ou tinha uma pedrinha ali na engrenagem, mas você tinha junto um outro tipo de alopécia. Por exemplo, ali uma alopécia androgenética, que é a calvície. Então, neste caso, esse eflúvio, ele pode também não se resolver. E existe também um eflúvio que ele pode se tornar crônico. E aí já é papo para outro vídeo. Então, se eu tenho um eflúvio telógeno, para que eu vou no tricologista? Se ele tem o seu curso, se ele é autolimitado, por que eu preciso fazer um tratamento? Por quê? Quando vem um paciente até mim com eflúvio telógeno agudo, que a gente sabe que ele vai passar, a gente já descobriu a causa, qual que seria o objetivo ali do tratamento? O que a gente quer? O que a gente espera desse tratamento? Eu não espero que a queda ela passe. Eu não espero cortar essa queda imediatamente. O objetivo é fazer um estímulo de crescimento ali para o fio, para quando o seu curso terminar de queda, porque ele tem um tempo, então ele vai terminar. Esse fio, esse folículo já esteja pronto, já esteja ali com mais energia para ele poder crescer, para a gente conseguir fazer com que a sua fase de crescimento do fio ela seja melhor, ele tenha mais energia, ele tenha mais sucesso, ou seja, para que o crescimento ele fique trabalhando, ele fique operando na melhor forma possível. Essa é a ideia do tratamento. A ideia do tratamento não é interromper essa queda, porque a gente sabe que no eflúvio telógeno a gente não consegue interromper. Uma vez que o fio foi programado para se desligar,
ele vai cair normalmente, depois vai começar a crescer. O tratamento tem o objetivo de dar mais força, de ser um up a mais, de dar mais energia para aquele folículo, para que depois que interrompeu, depois que ele estiver ali vazio, o crescimento ele flua naturalmente. Você entendeu a diferença? A boa notícia é que o eflúvio telógeno de todas as quedas é a queda mais benigna. Repete comigo. Para todo fio que cai, nasce outro no lugar. Para todo fio que cai, nasce outro no lugar. Então, essa é a definição de eflúvio. Tem essa queda, mas se o fio caiu, ele vai voltar. Desde que nós retiremos essa causa, cortemos esse mal pela raiz, ele vai voltar e vai voltar a se recuperar normalmente. Vai necessitar de tempo, porque se você tem um cabelo grande, se você tem muito volume de cabelo e esse cabelo caiu, então vai ter que ter aquele tempo ali de meses ou de anos para poder chegar no comprimento que já era seu cabelo. Seu cabelo vai ficar com umas pontinhas ralas por um tempo, por uns meses. Então, se necessário, você pode fazer um corte. Não que o corte vai estimular o crescimento, mas que o corte tire aquela sensação de pontas ralas, pontas finas, pontas secas. Você tira aquela partezinha que te incomoda ali e espera. Aí é esperar mesmo, não tem o que fazer. Então, se você está passando por uma queda acentuada, procura um especialista para te auxiliar nesse diagnóstico e te oferecer um tratamento personalizado, não te jogar um monte de coisa que talvez seja só para você gastar dinheiro, mas que seja algo para te esclarecer, para que você entenda essa causa, o motivo, o que que você vai fazer, o que que você espera desse tratamento, com a força que você precisa nesse momento. Tenho certeza que vai te ajudar. E o objetivo desse vídeo foi esse, foi te esclarecer. E se você gosta desse tipo de assunto, ligado à tricologia, ligado aos cabelos, aos cuidados, à queda capilar, se inscreve aqui que nós teremos muitos vídeos por aqui ainda. E eu deixo aqui com você o meu até a próxima.